som? Eu disse quando. Graças e paz, irmãos. Tivemos um problema com a rede, mas nós já estamos aqui de volta. Pretendemos continuar a nossa escola bíblica, então os irmãos vão se achegando aí, para que nós possamos assim continuar a nossa aula. O irmão Jair já está aqui conosco, já está se achegando aqui. Mais uma vez nós perguntamos aos irmãos a questão do áudio. Irmãos, nos informem como é que está a questão de áudio, para que assim a gente possa continuar, certo? Nós vamos refazer a nossa leitura, irmãos. Nossa leitura foi o texto de Colossenses, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 21. Então nós convidamos os irmãos para refazer essa leitura, para que a gente não perca o fio da meada da nossa conversa inicial com o pastor. Amém? Então vamos esperar os irmãos se achegarem. Os irmãos já estão se achegando aqui. A gente já votou, a irmã Jo já votou. Pedimos aos irmãos que compartilhem também essa live, irmãos. Compartilhem para que outras pessoas possam também ser alcançadas pela palavra, possam ouvir os conselhos do Senhor e assim aprender um pouco mais da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos assim fazer a nossa leitura, irmãos. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 15. Vamos lá? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Amém, meus amados irmãos? Como nós já estamos comentando com os irmãos ao longo desse mês, missionária Larissa, graça e paz. Oi, Lala. Nós já estamos comentando bastante com os irmãos nesse mês, embora seja mês da família. Irmãos, nós não estamos abordando propriamente nesse mês conjugalidade. Nós não estamos trabalhando a questão da vida em casal no ambiente familiar. Esse mês nós estamos nos voltando para as questões a responsabilidade do ensino familiar, a responsabilidade da educação familiar, os conselhos que a Escritura traz sobre o relacionamento entre pais e filhos. Daqui para o fim do ano, nós pretendemos fazer um outro momento na nossa escola bíblica, com a temática de família, e aí sim nós vamos estar voltados para a conjugalidade e vamos trazer também os conselhos da Escritura sobre a vida conjugal, a vida matrimonial, que também é uma bênção da parte do Senhor. Então, irmãos, nessa manhã nós decidimos, ao longo do mês os irmãos viram alguns convidados conosco. Na primeira semana nós tivemos o pastor Camilo, tivemos uma conversa muito boa. Lá na casa realmente do pastor Camilo nós respeitamos o isolamento do pastor Camilo e da irmã Nalva. Já é um casal idoso, então nós nos remanejamos para a casa deles, para que assim nós pudéssemos fazer a nossa live lá. Foi uma conversa muito prazerosa. Nós vimos ali a experiência, né, do pastor Camilo. Já é pai de filhas
adulta já, avô, um avô coruja. O pastor Maurício disse que quer desfrutar daquilo que o pastor Camilo desfruta hoje. De poder tomar conta dos netos e acompanhar o crescimento dos netos. No colo. E na segunda semana, irmão, nós tivemos nosso irmão Sidney é psicopedagogo, nós tivemos uma boa conversa com o irmão Sidney também, casado com a irmã Mônica, pai de Iane. Iane também é uma bênção, está aprendendo a tocar teclado. Irmã Luciana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Semana passada, irmãos, nós tivemos uma conversa, eu mesmo, conversando com os irmãos. Eu não pude trazer nenhum tipo de experiência prática para os irmãos. Eu não desfruto dessas experiências. Nós trouxemos realmente algumas orientações bíblicas sobre o que a Escritura trata acerca do ensino familiar. E hoje, nós decidimos por bem trazer o nosso pastor para que nós possamos encerrar esse ciclo familiar no nosso mês. É óbvio que nós temos domingo que vem ainda, mas domingo que vem nós temos uma outra programação reservada para os irmãos na nossa escola bíblica. Ao longo da semana os irmãos vão acompanhar. Mas hoje nós vamos encerrar essa temática sobre pais e filhos com a presença do nosso pastor. O pastor vai responder algumas perguntas que já foram feitas a alguns convidados nossos, mas ele também vai responder outras perguntas. Os irmãos fiquem à vontade para sabatinar o pastor aqui nessa manhã. Irmã Rejane, irmã Jailton, fiquem à vontade para sabatinar o pastor. De Deus. Que ele disse que se preparou para responder, viu? Oh, Jesus. Ele veio preparado. O pastor não tem aquele negócio, não, se eu não souber, eu respondo depois. Não se preocupe, ele sabe. Então, façam suas perguntas aí, irmãos. Então, irmãos, a princípio, eu queria fazer uma pergunta para o pastor, que eu sempre faço aos nossos convidados, e é uma pergunta bem pessoal, essa pergunta que a gente faz a princípio. Eu não vou fazer a apresentação do pastor, né? Eu acho que não precisa fazer a apresentação do pastor Maurício. Já é nosso pastor há 6 anos, é pastor, sério? Vai fazer 6 anos. 6 anos. Então já é nosso pastor há 6 anos. A igreja conhece bem o pastor Maurício, a igreja conhece a irmã Marta, conhece o Wesley, conhece o Mari. Eu não vou falar de quanto tempo eu já conheço o pastor Maurício, para a gente não estar revelando a nossa idade. Exatamente. Mas, a princípio, pastor. Muito ótimo. A princípio, pastor, o que é que o senhor tem visto sobre o relacionamento entre pais e filhos no ambiente cristão e na sociedade de um modo em geral nos últimos anos? Por que a gente faz essa pergunta a todo convidado? Porque quando quando meu pai estava em vida ainda, eu conversava bastante com meu pai. Ele vem de um regime militar, ele cresceu no regime militar, ele vem de uma educação diferenciada da nossa. Minha mãe é um pouco mais nova, aí eu converso também com minha mãe, mas minha mãe vem daquela educação de sítio, onde os pais eram linha dura, em casa assim, namorar é desse jeito. Então a gente vem desse modelo educacional dos nossos pais. Hoje nós enxergamos um modelo educacional totalmente diferente. Porque a primeira coisa que os filhos olham para a nossa cara e dizem na sua época era assim. Hoje não é assim mais não. Isso é coisa de velho. Então o que é que o senhor tem visto de mudança realmente dentro da igreja, que isso afetou, é óbvio, a igreja, e fora da igreja, que a gente precisa observar? Veja, essa relação pais e filhos cristãos, ela está realmente mudando de forma muito séria, muito severa. Por causa de alguns adventos, né? Por exemplo, a liberdade, não é? O conceito de estudo hoje é bem diferente do conceito, por exemplo, da minha época. Hoje se tem uma gama de informações gigantescas para o filho, por exemplo, absorver, e que na minha época não havia. Então eu acho que hoje há uma defasagem gigantesca nesse relacionamento pais e filhos, no que diz respeito à relação deles. Por quê? Porque uma geração está indo embora e uma outra geração está chegando com muito mais ferramentas, com muito mais informações e também muito mais instigada, né? O advento da faculdade, da universidade, né, tem mexido com a cabeça dos nossos jovens cristãos, e muitos pais não têm como responder determinadas questões que hoje são abordadas no âmbito da educação. Então, eu acho que hoje
deve haver uma preocupação gigantesca, né, dos pais cristãos com relação a esse relacionamento, porque ele está se afastando e numa velocidade gigantesca. Do mesmo jeito que o conhecimento tem crescido gigantescamente, essa relação também está se afastando gigantescamente. Então eu vejo hoje isso com olhos de muita preocupação. Muita preocupação. Eu penso que talvez os pais daqui a pouco tempo vão precisar severamente se atualizar. Não é? E eu acho muito bom que a gente trate disso aqui, porque eu acho que isso abre uma porta para a gente reavaliar. Né? Acho que a palavra certa é essa. Reavaliar esse relacionamento pais e filhos no lar cristão. Precisa se reavaliar. Então, dentro dessa perspectiva, o senhor acha então que o relacionamento pais e filhos ele deu uma parada no tempo? Deu, muito severa, né, muito séria, porque a gurizada está crescendo e os pais estão ficando, né? A gente está ficando. E o pior de tudo, os nossos conceitos, que para a nossa geração eram muito bons, estão sendo ultrapassados por outros conceitos que na maioria das vezes a gente não domina, não é? A gente não domina. E aí a gente está ficando para trás, sim, com certeza. Então, pastor, vamos dar continuidade aqui. Biblicamente falando. Biblicamente falando. Nosso Pai. A gente sempre tem essa dúvida, pastor. Uhum. Qual realmente é o papel dos pais no que a gente chama de educação familiar? Que até o irmão Sidney ele explicou bem. Hoje nós trabalhamos com pilares educacionais, mas a Escritura não trabalha com educação. A Escritura trabalha com ensino. Nós temos um modelo educacional aqui no Brasil muito difundido por Paulo Freire. Uhum. Então nós temos essas bases educacionais. Então o que é que a Escritura ela traz realmente sobre o papel de pais, pai e mãe, na educação familiar, e o papel da igreja na educação familiar? Há certamente uma separação gigantesca na Escritura com relação a esses dois papéis, né? É claro que nós somos orientados pelo pensamento judaico-cristão. Então, toda a nossa orientação é baseada na Escritura e grande parte do ensino Antigo Testamento. Então, o que acontece? A responsabilidade, por exemplo, de educar os filhos não é da igreja. A responsabilidade de educar os filhos, tanto do ponto de vista, e principalmente do ponto de vista cristão, é dos pais. São os pais que têm essa responsabilidade. Por exemplo, a gente vai para a Escritura, Deuteronômio capítulo 11, se você puder abrir sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 11, eu acho que é um dos textos mais, vamos dizer assim, mais claros, né, com relação a essa educação, essa recomendação, o Senhor Deus estava dando para as gerações de Israel. Versículo 18, 19. E se nós estamos debaixo da mesma linha, né, a igreja é o Israel de Deus, isso se aplica a nós. E no versículo 18, só para a gente tomar como ponto de partida, o Senhor Deus ordenou a Israel o seguinte: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ou seja, coração, centro das nossas decisões, né? Porque na Escritura, como a gente pensa o cérebro como a área da nossa decisão, a Escritura vai falar que o coração é essa área, né? De análise, de pensamento, de atitude. Mas o próprio Deus falou de coração, né? O centro das nossas ações, e nossa alma, as nossas emoções. Então, e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. E aí veja o versículo 19. Ensinai-a a vossos filhos. Em que condição o ensino deveria ser feito? Falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Veja que aqui não tem templo, aqui não tem tenda, sinagoga. A orientação de Deus era que os israelitas deveriam ensinar o filho em casa, quando saíssem com eles pela rua, quando voltassem para casa para dormir e quando acordassem pela manhã. Essa relação é o que eu considero a responsabilidade dos pais com relação ao ensino dos filhos. Então, a tarefa de ensinar, ela é, escrituristicamente falando, dos pais. Agora, pastor, e qual é a tarefa da igreja? Efésios, capítulo 4.
versículo 11 e 12. Qual é a tarefa da igreja? Versículo 11 do capítulo 4 de Efésios. Se você puder ir comigo para lá. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Aí veja o que Paulo diz lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí o versículo 12 diz, visando ou com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A tarefa da igreja é aperfeiçoar. Veja que aí você vai encontrar os 5 principais ministérios difundidos na igreja. O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério pastoral, o ministério evangelístico e o ministério de mestre. Mas nenhum deles diretamente é para o ensino, mas para o aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é pegar uma coisa que já existe e tentar torná-la melhor. Isso é a ideia de aperfeiçoar. E quando o texto aqui fala de aperfeiçoamento, não é aperfeiçoamento para a vida cristã. O texto fala de aperfeiçoamento para o serviço. Ou seja, tem uma versão desse texto que diz para o aperfeiçoamento do exercício do ministério. Então, enquanto nós pais, biblicamente, temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos as coisas de Deus, porque se você ler Deuteronômio lá, você vai ver que o Senhor está falando da lei de Deus. A igreja tem a responsabilidade de aperfeiçoar esse conhecimento, esse entendimento. É muito comum a gente dizer, meu vizinho, você não fica quieto, eu vou chamar o pastor. Né? E joga para cima da gente, pastor, essa responsabilidade, né? E o menino fica com medo enorme do pastor. Quando o pastor chega lá na esquina, parece que vem um bicho lá. Na verdade, é em casa que a criança tem que aprender a se comportar na igreja. E a igreja dá os subsídios, os elementos e as ferramentas para aperfeiçoar esse ensinamento que o guri recebeu em casa. É em casa que o filho tem que aprender a orar. Né? Eu digo sempre para mim mesmo, eu nunca vou permitir que ninguém dê os primeiros passos no evangelho para os meus filhos. O Wesley foi evangelizado com 6 anos de idade. Fui eu que falei do amor de Deus para ele, disse que ele era pecador. E eu estou todos os dias esperando a hora de dizer a mesma coisa para a Karen Mariana. Ela tem 5, falta somente alguns meses. Mas eu não posso permitir que qualquer evangelista, missionário, por melhor que ele seja, qualquer pastor, por melhor que ele seja, tome o meu papel, a minha responsabilidade, o meu lugar de levar meus filhos para Deus e de ensiná-los as verdades do reino de Deus. Então, biblicamente falando, né, recapitulando, o papel de ensinar os filhos são nossos, os pais. E o papel da igreja, biblicamente falando, é de aperfeiçoar esse conhecimento através do estudo das Escrituras, através da dinâmica do dia a dia, utilizando o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelista e o ministério do ensino. É basicamente isso. Amém, pastor. Eu vou pegar um gancho nessa pergunta aqui. Espero que eu tenha respondido direito. Vou fazer uma mini exegese aqui. Olha aí. Se tiver bagunçado, o Senhor me consente. Tem um texto na Escritura que a gente se apega bastante, principalmente quando se trata de família, Salmo 128. É um salmo que a gente vê ali um retrato, né, de como vive feliz o homem que serve ao Senhor. No finalzinho do texto, vai dizer assim, haja paz em Israel. Nós subentendemos que só vai haver paz em Israel quando as famílias elas realmente seguirem o modelo do Salmo 128. Um homem que serve ao Senhor, um homem que cuida da sua casa, uma mulher que serve ao Senhor e cuida da sua casa, independente dela trabalhar ou não, um casal que se entende bem, filhos que são consequência dessa vida familiar boa, e assim a gente consegue desfrutar de paz. Numa exegese rápida desse texto, como o Senhor já atribuiu realmente, nós somos o Israel de Deus. O Senhor acha que essa bagunça familiar que a gente vive na nossa sociedade atual tem uma parcela de responsabilidade muito grande na evasão dos filhos de dentro da igreja? Sim. Nessa falta de paz? Eu acho sim, e por 2 razões. Primeiro, porque está faltando um modelo, irmãos. Modelo cristão dentro de casa. Pais que de fato apresentem Deus. Né? Pais que de fato os filhos vejam eles de joelhos, né? Chorando,
diante de Deus por suas necessidades, por suas fraquezas, por suas debilidades. Então, o primeiro problema dessa situação é porque está faltando um modelo mesmo dentro de casa. O modelo que a gente vai buscar é lá fora e com muita debilidade, mas o modelo deveria estar dentro de casa. Segundo, irresponsabilidade nossa com os conselhos de Deus. A Escritura é o maior e melhor manual de orientação para o ser humano. O que você precisar de orientação, você tem na Escritura. Mas o que é que a gente lê da Escritura? Salmo 23. Quando está um problema espiritual acontecendo, a gente corre para o Salmo 91. E a gente lê somente aquelas coisas que são, eu diria, necessárias, né, para o nosso, né, a nossa necessidade urgente. Mas Quando está angustiado, lê o Salmo 40. Pronto, exatamente, né? E quando está desesperado, diz, lê o 70 sem uma pressa logo. Aí o que acontece? A gente meio que utiliza a Bíblia como souvenir, não como manual para a vida. E a Escritura é um manual para a vida. E olha, quando a gente lê o Deuteronômio lá, uma das recomendações é ata a lei nas tuas mãos. Ou seja, para que você tenha a habilidade de utilizá-la, seria muito tremendo os nossos filhos, por exemplo, estão fazendo alguma coisa e a gente ministra para eles com a Escritura. Mas meu filho, a Escritura não diz assim? Mas na maioria das vezes a gente não usa esse artifício. Por quê? Porque a gente negligencia o conhecimento da palavra de Deus. Ou quando usa, olha, na Escritura dizendo que você vai para o inferno. Perfeito, você tem pecado. Somente para satisfazer a nossa necessidade urgente, emergente. E a Escritura não é isso, né? A Escritura é a palavra de Deus que todas as vezes que você abre a Escritura, ela renova as promessas de Deus para nós. Ela não é nova a cada manhã, porque a Escritura é a mesma sempre. Essa ideia de que a Escritura se renova a cada manhã é meio... Né? A Escritura é a Escritura sempre, mas ela renova sempre as nossas expectativas, as nossas esperanças, porque ela fala com a gente, ela nos orienta, ela nos direciona. Se a gente for a ela com esse respeito, né? com esse objetivo. Então, como a gente estava comentando, existe uma evasão muito grande hoje, principalmente dos filhos. A criança ela não se evade porque o pai leva. Não adianta. Mas hoje a gente tem uma dificuldade de os pais levarem as crianças para a igreja. Então a criança não se evadiu da igreja. Os pais evadiram a criança de dentro da igreja. A gente escuta muito aquela questão, eu não vou levar meu filho porque não tem programação na terça, não tem programação na quinta, não tem programação na quarta. A gente trabalha com aquela ideia. Se eu não levo, quando crescer, nunca vai estar na cabeça dele que aquele dia é dia de estar na casa do Senhor. Perfeitamente. Quando vem a adolescência, a gente sabe que a adolescência traz um monte de mazela. Adolescente Você já foi adolescente aí, você, Ju? Todo mundo já foi. Parece que a gente está andando em círculo quando a gente diz que é complicado lidar com o adolescente e que o adolescente sai da igreja. Mas eu vejo, pastor, que existe uma angústia muito grande dos pais. Sim. E às vezes até pais que educaram bem seus filhos. Apresentaram os conselhos de Deus, apresentaram o modelo de vida cristã, apresentaram a Escritura para os seus filhos. Então eu queria não falar para os filhos que saem da igreja agora, ou para os pais que estão angustiados porque não falaram da Escritura, porque aí a gente já comentou que foi falta de ensino. Uhum. O que é que o Senhor tem a dizer para os pais que falaram da Escritura, que têm consciência, têm convicção de que ensinaram o Evangelho aos filhos e sofrem angústia mesmo hoje. Aqueles pais que, pastor, olha por mim, pastor, que eu não estou aguentando, porque eu queria meu filho aqui dentro da igreja. E a gente vê que tem irmãos que sofrem bastante, principalmente as mães, né? Certo, perfeito. Uma coisa que a psicologia diz é que até 5 anos de idade a criança vê os pais como deuses, né? É verdade que esse período é o melhor período de você orientar e de ensinar uma criança o Evangelho. Mas uma coisa que eu digo para os pais que têm essa dificuldade, e eu sei que é duro dizer isso, que eu vou dizer agora, mas como bom calvinista que sou, eu não posso negligenciar. É o princípio da eleição, não é? A nossa tarefa é apresentar o reino, e se a gente faz isso com consciência, com verdade, com justiça e em amor, então a gente não pode se sentir angustiado pelo fato dos nossos filhos não caminharem no Evangelho. Porque existe o princípio da eleição. Foi aquela questão que eu até lancei uma farpazinha. Eu vi na participe. Veja, o filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Então, uma das perspectivas que a gente tem que levar em consideração será que o nosso filho é eleito?
Será que o nosso filho, de fato, experimentou um novo nascimento? Ele é uma nova criatura? Porque esse elemento, nova criatura, salvação, vida eterna, são elementos extremamente da parte de Deus. Não cabe a nós salvar os nossos filhos, isso é uma grande verdade. Não está na nossa responsabilidade salvar os nossos filhos. Né? A teologia do pacto vai defender exatamente essa ideia, né? Que a gente traz o filho, consagra o filho diante do Senhor e cria a responsabilidade de orientá-lo, de ensiná-lo e etc. Mas a gente não pode demandar a salvação dele. Então, primeiro que você tem que fazer quando você percebe que seu filho está saindo, né? Está caminhando fora do reino de Deus, é fazer essa pergunta para você mesmo. Ou ao Senhor: Senhor, meu filho é salvo, meu filho é escolhido, meu filho foi eleito, ele experimentou um novo nascimento. Porque o que acontece quando o indivíduo experimenta a regeneração, o novo nascimento, toda a tendência de vida dele é para Deus. Isso não quer dizer que ele não vai pecar não, viu? Que ele agora é imune de pecar, que ele não vai ter os traumas da adolescência, que ele não vai ser conflitante e conflitado, que ele não vai experimentar as ferramentas desse mundo que quando você vê, fica espantado. Tudo isso vai acontecer. Mas se ele é eleito, se ele é salvo, o Espírito de Deus vai tratar com ele e vai restaurá-lo a ponto de ele caminhar no caminho. Mas se ele não for salvo, você vai fazer todos os esforços, vai bater de todas as maneiras, vai usar o chicote, a vara, o pedaço de madeira, vai usar o tijolo, vai usar o que for. E ele não vai caminhar. Por quê? Porque infelizmente ele não foi regenerado em si mesmo. Por isso a tarefa nossa de apresentar o reino a ele, de mostrar o Evangelho, de falar com ele sobre a Escritura Sagrada. Então, o que eu digo para um pai que está assim com a mão na cabeça, não fiz de tudo por esse menino, agora é hora de você entregar. Como pastor, eu digo que existem 3 coisas que o pastor deve fazer. Primeiro, ele deve ensinar. Né? Eu sou assim com as pessoas que eu considero difíceis, rebeldes. Né? A primeira coisa que eu faço é ensinar, eu ensino. A Escritura diz: ensine. Depois eu exorto. Rapaz, você não viu o que a Escritura diz? Rapaz, a Escritura está dizendo assim. Exorto. Se o camarada no ensino e na exortação não caminhar, eu entrego. Porque não há mais nada para me fazer. Senão colocar ele nas mãos do Senhor. Senhor, eu fui até onde deu para mim ir. Agora é a tua vez. E aí Deus é quem vai tratar. Agora eu tenho que estar preparado para todas as consequências do tratamento de Deus. Né? Porque o tratamento de Deus não é como o meu, né? Eu quero ajeitar, colocar um óleo, né? Se possível fazer vistas grossas, e não venha dizer que você é pai, não faz não, que você faz, né? Protegendo tudo. E se possível do mundo, mas eu também tenho que entender que vai haver um momento em que Deus vai tratar com ele, e eu preciso estar preparado para estar perto dele e dizer assim: é o trabalhar de Deus, meu filho, né? É o agir de Deus. É porque quando a gente fala, o senhor falou de eleição, e quando a gente fala de eleição, pastor, a gente fala de um assunto muito delicado para pai e mãe. É verdade. Qual é o assunto delicado? Para o pai e para a mãe, que eu acho que o senhor já ouviu demais isso aí. Todas as crianças estão salvas, todas as crianças vão para o céu. Vai tudo pro céu. Todas as crianças, elas não têm pecado, embora quando a criança aprenda a falar, a primeira coisa que ela aprenda a fazer é mentir. As 2 crianças brincando, derrubou o prato. Foi você, fui eu? Não, foi fulano. A primeira coisa que a criança aprende é mentir. Natureza pecaminosa, nós somos realmente inclinados para isso. Mas os pais, eles acreditam piamente que todas as crianças são salvas. Então, se eu pego e falo de eleição para um pai que acredita que o filho é salvo, tratar esses princípios dentro do ambiente familiar é um desafio para a igreja. Muito grande, não é? Porque no contexto cristão as pessoas estão preparadas para ouvir o que elas querem, o que elas desejam ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. E muitas vezes, né, a Escritura diz o que a gente não quer ouvir. Mas eu acredito que existem 3 maneiras de a gente aprender. A gente aprende com nossos erros, né, que é horrível aprender com nossos erros. A gente aprende com os erros dos outros, é uma maravilha aprender. Fulano errou, a família de fulano, é uma maravilha. Mas também a gente aprende com a vida. E se existe uma coisa ruim, é aprender com a vida. Porque a vida, quando ensina com uma dureza gigantesca. Então, mesmo que agora seja duro de você ouvir, que talvez o seu filho não seja eleito, né, ele não tenha recebido o novo nascimento, que ele precisa ser exortado, evangelizado, é melhor do que amanhã ou depois você olhar para ele
totalmente perdido lá no mundo, vida totalmente desgraçada e sem condição de voltar ao Senhor. Então, é difícil para a igreja dizer isso, é difícil para um pastor dizer isso. Não é? No aconselhamento a gente faz de tudo para não dizer isso. Eu, pelo menos, faço. Né? De tudo para dizer, oh, meu irmão, você já cogitou a possibilidade do seu filho não ser eleito? Nunca disse para ninguém, né? Se tiver alguém que eu disse, me perdoe, por favor. Mas essa é uma verdade. A gente tem que lidar com isso. Existe a possibilidade. Não é? A irmã Regina está dizendo que existe realmente uma dificuldade dos pais, né, em trazer os filhos para a igreja, e a gente sabe que existe. Perfeito. Realmente, principalmente para os cultos de ensino, ela está dizendo. Que se eu ensino, então obviamente eu ia ter que trazer os meus filhos também para o culto de ensino, para compartilhar daquilo que eu ensino também, né, aperfeiçoar. A irmã Riso está dizendo, né, pois é, eu ensino, acompanho, exorto, agora eu entrego 24 horas por dia, 366 dias do ano. Perfeitamente. É o que a gente pode fazer. É a nossa parte. Uma das coisas que a gente precisa considerar na nossa igreja, que eu acho maravilhoso, é que nós não permitimos no nosso culto de ceia que as crianças fiquem na escolinha. Quer dizer, a gente não tira as crianças do culto de Santa Ceia. Como a gente não deveria tirar nossas crianças do culto de doutrina, dos cultos de oração, porque como é que eles vão ter essa relação, não é? Como é que eles vão ver os pais de joelhos dobrados? Como é que eles vão ver os pais sendo instruídos, olhando para o professor de escola dominical, olhando para o pastor ensinando, dando estudo? Como é que elas vão cultivar isso como a sua vida cotidiana se elas não exercem? A gente deixa o filho em casa, na frente de um videogame, na frente de uma televisão, de um canal de internet, com toda uma gama de coisas que ele pode ver e lá ele está sozinho. A desgraça vai ser feita, meus irmãos, vai ser feita a desgraça. Então, agora a gente não pode também fazer como alguns pais. Você está de castigo, vai para a igreja. Pelo amor de Deus. Né? Tornar a igreja instrumento de tortura. Exatamente. Quando esse menino crescer, ele vai querer a igreja. Se para ele todo o tempo foi um lugar de tortura, a gente tem que, com amor, dizer, meu filho, vamos para a igreja, a casa de Deus. Primeiro eles têm que ver esse prazer na gente, né? Porque eu nunca vi um filho não copiar os pais. Mesmo que ele faça por pirraça, mas ele copia. Né? Então, se o filho não vê os pais vindo para a igreja, como a nossa irmã Regiane falou aqui. Com prazer. Com prazer, né? Com prazer. Né? De repente, mais uma escola dominical, pelo amor de Deus. A gente estava comentando, o pastor Camilo, que tem muitos pais, né, que antes de sair para a igreja já dizem logo, eu vou para a igreja, porque senão vão falar de mim, eu vou para a igreja, porque senão o pastor vai me cobrar. Aí o filho escuta, o filho não é surdo. É claro, né? E aí, eu vi uma história, o pastor contando uma história, de um menino que chegou no culto da escola dominical e ficou olhando para o pastor, olhava do lado, olhava do outro, virava assim, e o pastor dando um estudo, ele virava e ficava olhando, e o pastor ficou incomodado com aquilo. Meu filho, o que você está olhando? Está acontecendo alguma coisa? Disse, não, eu estou olhando para ver se o senhor realmente tem duas caras, como meu pai disse lá em casa. Imagine esse indivíduo crescendo e tendo essa concepção do pastor da igreja. E a imagem que fica da própria igreja. Então, realmente, às vezes a gente colabora para a má imagem da igreja. Aí, já que a gente está metendo o cacete nos pais, vamos entrar agora no papel da gente também. Eu vou emendar duas perguntas aqui para o senhor. A primeira, pastor. A igreja tem dado a estrutura necessária para o aperfeiçoamento da relação entre pais e filhos? E a segunda, o senhor já emendar aí. Qual é o papel, de fato, da figura pastoral nessa assistência? E eu vou emendar uma terceira também. O senhor a figura pastoral, ela é realmente envolvida no ensino familiar, ou a gente vive a mesma questão que a gente vive na conjugalidade? Porque os casais não envolvem a figura pastoral na conjugalidade. Os que envolvem são pouquíssimos. A gente sabe que quando envolve é porque já está no final, já está quase morrendo já. Na questão da educação, o pastor é envolvido, qual a função do pastor, e a igreja realmente tem dado suporte a essa assistência? Falando da igreja geral e da igreja, oitava igreja. Né? Eu primeiro quero louvar a Deus pela vida das irmãs que compõem o ministério infantil da igreja. Né? Uma vez eu fui para o Recife, nós fomos para uma igreja, eu fui pregar numa igreja, e o Wesley, ele era pequeno, né? Com
Com o Wesley eu posso dizer, ele era pequeno, porque ele agora é grande. Comigo eu não posso dizer, quando eu era pequeno, né? Porque eu sempre fui pequeno. Mas aí chegando na igreja, a primeira coisa que o Wesley perguntou para a irmã na igreja foi: vocês têm um culto infantil aqui? De que hora começa o culto infantil? E aquela igreja não tinha um culto infantil. Eu acho que nossa igreja, ela ainda está começando a engatinhar no sentido de educar, de ensinar. A gente deixa ainda muito a desejar. Mas nós estamos caminhando para lá. Né? Eu achei uma coisa muito louvável a proposta, a ideia do pastor Wesley, de nós também termos um momento infantil, um cultinho infantil, né? De nós conversarmos com as irmãs do departamento infantil e termos lá, e as irmãs fizeram um ótimo, eu não assisti todas não, né? Porque foi direcionada para Mariana, então, mas as irmãs engajaram-se nessa proposta. Então, como oitava igreja, nós estamos caminhando para ser igreja que ensina de verdade. E eu louvo a Deus pela vida dos evangelistas, dos pastores, dos presbíteros. Nós temos procurado ensinar. Né? O nosso conceito é pautado na Escritura Sagrada, mas a igreja, de modo geral, deixa a desejar. Quanto à pessoa do pastor, nesse envolvimento, eu acredito que o pastor é de suma necessidade, tanto no que diz respeito à conjugalidade, né? Palavra difícil no domingo pela manhã, tanto no que diz respeito à conjugalidade, quanto no que diz respeito a criar os filhos. Eu acho que o papel do pastor é imprescindível. Por quê? Porque o pastor representa, dentro do contexto cristão, a ideia do sacerdote e do profeta. Ele recebe da parte de Deus, quando ele tem essa consciência, né? Ele recebe da parte de Deus, porque também não vou só jogar a batata na mão dos pais não e deixar a minha de fora não. Quando ele tem a consciência de que ele é sacerdote dentro da família, ele é sacerdote dentro da igreja e ele recebe os oráculos de Deus, ele precisa transferir isso. O papel do pastor nessa relação é importantíssimo, de estar de aconselhar os filhos, e quando os pais não têm como resolver determinada questão, por que não convidar o pastor para conversar com aquela criança? Né? Eu levo uma vara desse tamanho e a gente faz o processo. Claro que eu estou brincando, né? E às vezes a vara é até invertida, para os pais. Muito bem. Mas eu entendo que o pastor, ele exerce função imprescindível, porque ele, como sacerdote, coloca, né, as verdades de Deus para essa família, para esses filhos, e como profeta, ele também tem condição de ministrar consoante a vontade de Deus para essa família. Então, tirar a pessoa do pastor, do personagem pastor, do seio da orientação familiar, é uma coisa muito perigosa, né? Como o pastor Camilo falou lá no dia lá, a gente sofre essa dificuldade de dizer a verdade e eu já vivi isso, né? De perder até irmãos, de certa forma, porque eu disse: olha, cuide do seu filho, ou da sua filha, né? Me disse que foi chamado de enxerido já. Pronto, para não dizer filho e parecer que eu estou falando de uma família, cuide do seu filho ou da sua filha, né? Agora, quando a gente faz isso, a gente não está querendo destruir a família ou considerar a família irresponsável ou dizer que os pais não estão... Não, a gente está vendo o pastor, pessoal, ele exerce a figura do atalaia. É como se ele estivesse num muro alto, em cima do muro, com uma trombeta bem grande, olhando o perigo. E ele tem que ser assim, ele precisa ser assim, uma pessoa visionária. E a ideia de visionária não é só a ideia de enxergar, né, as coisas que a gente pode fazer no futuro, não. É a ideia de enxergar tudo ao redor, os perigos, as possibilidades de queda, de erro, de desespero. Então, se ele está um pouquinho acima, Deus lhe deu essa vocação, Deus lhe deu essa unção, essa responsabilidade. Então, ele está vendo o perigo. Tem hora que ele não vê não, né? Porque alguém diz que pai, pastor e marido são os últimos a saber. Mas subentende-se que o Espírito Santo está lá com ele está orando lá de madrugada pela igreja, subentende-se que ele está orando de madrugada pela igreja, e o Senhor está falando com ele: olha, veja a família de fulano. Olha, veja a casa de Cicrano, veja também a sua casa, entende? Então ele tem esse papel, e esse papel deve ser exercido. Claro que também isso vai dar da questão da confiança do pastor com as suas ovelhas, né? Ou melhor, das ovelhas com o pastor. Se você não quer no pastor, né,
conta no particular e o pastor entrega no geral, que é como a gente vê muitas vezes acontecer, né? Ou então a sua situação é motivo de sermão, o camarada sobe no púlpito para falar sobre o que você conversou com ele no particular, aí realmente é complicado. Mas se é um pastor sério, e eu espero em Deus que esteja sendo pastor sério para essa igreja, então a coisa deve ser feita assim. O pastor deve ser considerado alguém a quem a gente deve recorrer para orar, para orientar e para ouvir da parte do Senhor. Bem, eu não saudei a irmã Alessandra, a irmã Márcia, a irmã Benilson. Sejam bem-vindos aí, estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Estamos aqui por enquanto, irmãos. Compartilhando aqui algumas coisas com o pastor. Isso disse que João Vitor não faltava uma escola dominical dos 4 aos 13 anos. Dos 13 aos 16, ela está dizendo que já era ela que levava já. Desafio. Pastor, dentro desse desafio, vamos a mais uma pergunta bíblica. Paulo, ele tem muito essa perspectiva. Eu não vou questionar a autoridade de Paulo, porque a Escritura nos orienta que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então eu não vou, não, porque Paulo não tinha menino, Paulo não tinha mulher, Paulo não tinha isso, Paulo... Eu não vou entrar nessa questão. Eu conversei com os irmãos semana passada, até porque eu também não estou dentro desses critérios, né? Mas Paulo, ele trata em grande parte das suas cartas. Na de Romanos eu não vejo tão evidenciado assim, mas na de Coríntios, Colossenses, Efésios, ele tem muito essa questão, né, dos dois aspectos, conjugalidade e paternidade, né? Sim. As palavras difíceis dessa manhã, ele trata. Parece-me que Paulo associa uma boa paternidade como consequência de uma boa conjugalidade. Parece que ele já começa da conjugalidade. Ele começa mulheres, maridos, aí ele vem filhos, pais. Mas sempre tem a orientação de Paulo que deixa os pais com a pulga atrás da orelha. Que eu perguntei ao pastor Camilo, perguntei a Sidney, trabalhei, vou perguntar ao senhor também. Que a igreja precisa ouvir do pastor. Deixa que eles tenham respondido. Pastor, o que é que Paulo quer dizer quando ele está falando, pais, não irritem ou não provoquem os vossos filhos? Nosso pai. Primeiro a gente tem que considerar o seguinte, que como o Clésio falou, né, isso foi até uma discussão no nosso grupo lá, do Conselho Eclesiástico, a questão do doutrinamento, né? Você não é pai, você não pode ensinar. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo, mesmo que ele não tenha tido diretamente a experiência paterna, mas o que Paulo está escrevendo é teopneustos, né? É palavra inspirada. Ele não está falando não apenas da sua própria experiência, mas do conhecimento dele absorvido, né? Teoricamente. Teoricamente você pode falar sobre qualquer assunto, desde que você domine o que você está falando, tenha congruência, né? Seja algo realmente que tenha lógica. Cristo não foi casado. Perfeito. Em Mateus 19... Pois é, e ensinou com muita propriedade, e o pessoal ficava dizendo, rapaz, que é isso aí que esse homem está dizendo? Que eu nunca ouvi ensinamento tão... Pedro não tinha escapatória porque já era casado. Pronto. Mas os outros... Então, o conhecimento, né, a absorção do conhecimento habilita o indivíduo a falar sobre vários aspectos e várias áreas, sem dificuldade nenhuma. E Paulo, por sua vez, estava falando consoante a direção do Espírito Santo, né? A palavra irritar no texto bíblico aqui é eretrizo, que está relacionada a incitar, está relacionada a intimidar e também a provocar. Para a gente entender bem essa ideia de Paulo, a gente precisa ler o versículo abaixo, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui, como é que chama? A minha Almeida Revista Atualizada Interlinear, que tem o original grego, que para a gente entender esse texto, a gente tem que entender o final do versículo, é o versículo 21 aí, né, de Colossenses 3, é o versículo 21 que fala de irritar. O final diz, para que não fiquem desanimados. Essa palavra desanimados aqui, no original, é atumel, é abatido, quebrantado de espírito, tímido. Então, a ideia de Paulo não é você, né, irritar o filho. A palavra irritar não está totalmente bem colocada nessa tradução. A melhor palavra aqui é intimidar ou provocar. É aquela ideia do pai
instigar o filho de maneira que ele não seja capaz de responder positivamente, de se sentir motivado para determinada situação. A gente podia dizer humilhar, pastor? Pode sim, pode sim. Vou dar um exemplo. Era basicamente esse exemplo que eu ia dar. É o pai ou a mãe dizer para o filho, tu não tem capacidade nem de mover uma pedra. Tu és um irresponsável, incompetente. Esse menino não sabe nem dobrar o lençol da cama. Quer dizer, dentro da estrutura, né, psicossocial do indivíduo, né, e aí dando um pulinho para a psicologia, pastor, tem que entender dessas coisas também. Como o pai e a mãe são autoridades sobre o filho, e a visão que os filhos têm dos seus pais é a visão de deuses, de pessoas que têm poder sobre sua vida, então essas palavras vão gerando no coração e na vida do filho debilidade. Então, diante das dificuldades que ele tem que enfrentar, tudo que vai vir à mente dele, ao coração dele, é a palavra do pai. Veja que Paulo está falando sim dessa relação gradual da família, relacionamento. Vai ter paz se tiver relacionamento conjugal direito, se um estiver fazendo o seu papel, o outro estiver fazendo o seu papel, e se diante de tudo isso os pais estiverem tratando os filhos da maneira correta, da maneira certa. Então tem uma questão de humilhação aqui, de inabilidade do filho, que vai se manifestar não é dentro de casa não. É lá fora, quando ele tentar enfrentar a vida. Né? Por isso que muitos jovens que têm a dificuldade da figura paterna, lá fora eles têm uma série enorme de bloqueios e de lutas. Por quê? Porque a figura paterna não gerou nele os elementos necessários para que ele desponte para a vida. Eu estava lendo ontem um psicólogo que diz o seguinte, que o pai é o primeiro outro do filho quando ele nasce. Ou seja, a primeira pessoa que, quando o menino vem ao mundo, a primeira pessoa que ele conhece é o pai. Então, todas as relações, toda a força íntima desse menino para a vida não vão estar balizadas na mãe. Por quê? Porque o ambiente projetado pela mãe é o útero, é o lugar seguro, o lugar de tranquilidade, o lugar de alimentação. Esse ambiente é um ambiente fechado, mas o pai vai produzir o ambiente externo, né? O vislumbre do mundo, a visão da sociedade. E se essa figura ela não for bem introduzida na vida do jovem, lá fora ele vai ter dificuldade. Então, quando Paulo fala de não irritar, é exatamente essa ideia, né? Instigar o filho a ponto de torná-lo tímido, desanimado. Se meu pai está dizendo que eu não vou fazer, que eu não vou conseguir, então eu não vou conseguir. Porque ele é uma autoridade sobre minha vida. Diminuir realmente assim. Perfeito. E aí é o que Paulo considera importante, porque foi a última coisa que ele citou no relacionamento familiar. Veja aí. Então, essa tarefa nossa é muito séria, irmãos. Muito severa. A gente precisa ter cuidado. Né? Isso é um desgraçado. Já ouviu alguma mãe dizendo pro filho? Né? Isso é um miserável, isso é um... Eu gasto dinheiro em vão com esse troço. Já ouvi pior. E aí, irmãos? Eu ia fazer uma pergunta que estava dentro disso. Olha, pais irritados irritam filhos? Com certeza. E olha, essa carga negativa, porque se você olhar no original, esses dois termos, irritar e desanimar, são elementos negativos do idioma grego. Então, Paulo não está falando simplesmente de situações do falar, mas ele está falando de uma relação negativa dentro de casa, que é muito perigoso. Eu ia comentar o que a irmã Regina está comentando aqui agora, aí eu vou jogar para o senhor aí. Vixe, meu Deus do céu. Ela está dizendo, pastor, nunca entendi a passagem da Bíblia que diz, para 22:6, né? Sim. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando grande não se desvie dele. A gente comentou muito isso com o Sidney, né? Que até nos textos de Deuteronômio, o senhor leu Deuteronômio 11, a gente leu Deuteronômio 4, Deuteronômio 6. A ideia do Antigo Testamento, quando fala de ensino, não é a ideia de, eu digo aqui teoricamente, vai e faça. É a ideia de pegar na mão, vamos fazendo, vamos andando, vamos aprendendo. Uma relação. Exatamente. Aí ela está dizendo aqui que nunca entendeu esse texto realmente. Nem ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando crescer... O grande problema é a gente entender a palavra ensina. Porque ensinar não é passar conteúdo. Né? Conteúdo a gente tem no Google.
A gente vai lá e pesquisa o que a gente quiser, a gente tem lá a informação. Certo ou errada, mas tem. A ideia de ensinar é de passar conhecimento cotidianamente, é de estar junto. A ideia de mestre, sabe qual era a ideia de mestre dos hebreus? Para começar, não era o mestre que escolhia o aluno, era o aluno que escolhia o mestre. E esse mestre era mestre para a vida toda. Todo o tempo que esse rapaz existisse, os ensinamentos desse mestre deveriam estar nos lábios dele, associados à sua vida. Ele era uma espécie de representante desse mestre. Essa é a ideia de ensinar. Mas qual é a nossa ideia de ensinar no nosso contexto brasileiro? Né? É a ideia de... Olha, eu não estou conseguindo, vou confessar um pecado aqui, eu não estou conseguindo ensinar minha filha com base no material da internet. Não estou conseguindo. Porque para mim é impossível você tentar compartilhar conhecimento apenas numa estrutura online. Não é teórica. É impossível. Ensinamento é olho no olho. Eu não estou conseguindo dar aula no seminário e não consigo. Porque eu entendo o seguinte, que ensinamento é olho no olho. É você e o aluno, você questionando e ele também lhe questionando, você respondendo. E dentro de uma sala, né, desse tipo aqui, não dá para você gastar tempo ensinando. Ensinamento é pegar na mão, como muito bem disse o evangelista Clésio, e dizer, olha, tá vendo aquilo ali, meu filho? Tá vendo aquilo ali, meu filho? Rubens Evaldo Filho, ele disse uma coisa interessante. É um dos meus antigos, é uma das minhas antigas ilustrações. Rubens Evaldo Filho disse o seguinte, ele disse que estava na porta de casa, do lado do filho, e viu passar um caixão, um enterro atípico. 3 pessoas carregando um defunto no caixão. E ele viu aquela coisa lá, né, do lado do pai dele, e ele perguntou ao pai, pai, quem é esse aí? E aí o pai dele disse, esse aí, meu filho, é um Zé Ninguém. Porque ele não tinha 4 pessoas para conduzi-lo para o sepultamento, para conduzir o corpo dele para o sepultamento. Então foi alguém que nasceu, cresceu, nunca fez nada na vida e morreu sem ser ninguém. Dessa ilustração do pai para ele tirou um ensinamento para a educação. Quer dizer, pai ensinando filho no cotidiano. Eu acho difícil, né, você caminhar com seu filho, ensinar seu filho. É claro que toda regra tem uma exceção. Nós temos, não vou citar aqui, mas nós temos essa regra na nossa igreja, né, de mãe que ensinou. Agora, se vocês verem a estrutura do lar, você vai ver, faltou uma figura paterna, faltou uma coisa aqui, uma coisa ali. Elementos que são imprescindíveis. Olha no texto de Colossenses, Paulo não está dizendo, mãe, ensina o filho em casa. Ou, pai, você é responsável pelo filho. Ele está dizendo, pais. Porque pai e mãe constituem o elemento fundamental para o aprendizado e crescimento do filho. São os dois. Não tem como fazer isso desassociado. Entendeu? A irmã Alessandra está mandando um abraço aqui do senhor. Ô, minha querida. Está com muita saudade. Ah, essa é Sandra. Paz, minha querida. Deus abençoe. E a irmã Marlene, ela comentou uma coisa aqui que realmente é muito perigosa. Eu já vi bastante. Muito bem. E quando pais valorizam mais os estranhos do que os próprios filhos, que a gente já viu. O filho do outro é uma bênção. Mas o meu filho é um emprestado. Pronto. O que você vai gerar na vida desse menino é uma inabilidade, né, e uma dependência. Eu vou usar um termo aqui bem nordestino. Esse indivíduo vai virar um chaleira, né? Ele vai pensar o seguinte, eu nunca vou ser nada na vida e sempre vai ter um cara melhor do que eu, então eu vou me associar a esse cara e vou ficar ali na cola dele, né? É isso que projeta, né? E infelizmente é um erro que muitos pais, né? Rapaz, veja o filho do pastor, uma bênção do céu, né? Mas vai conviver com ele, com o seu dia a dia, vai aprender quem ele é de fato. Você vai ver que ele vai ter os mesmos defeitos que o seu filho, se não tiver mais. E você vai perceber que o seu filho tem virtudes que talvez o filho do pastor não tenha. E por aí vai. E que você esteja procurando evidenciar virtudes que talvez não sejam tão virtudes assim. Perfeitamente, exatamente. E também talvez não sejam nem necessárias para o desenvolvimento desse menino ser isso, né? Ser aquilo outro. Deus tem talvez um plano diferente para a vida dele, né? Então... Eu estava lendo um artigo essa semana, pastor, eu achei bem interessante. O artigo que falava o mal da família perfeita.
E, infelizmente, as novas famílias que estão aparecendo com esse mal, Sim, sim. porque não querem repetir os erros dos pais. Nós entendemos isso aí. E as famílias antigas estão entrando nessa moda também, né? E estão querendo se transformar em famílias perfeitas. Né? O conceito de família perfeita, que não é uma convicção, é um conceito, realmente muda. Entrou dentro da sociedade e a gente sabe que é um conceito até antibíblico. Perfeito. Porque, biblicamente falando, vamos entrar em conjugalidade. Um casal é a composição de um homem pecador e de uma mulher pecadora que se unem para tentar gerar um elo em santificação. Perfeito. Em santificação. Mas não é um homem perfeito e uma mulher perfeita que vão gerar filhos perfeitos, galeguinhas, olho azul. Essa é a ideia, parece, da montagem de família que está saindo hoje. O senhor acha que essa ideia é um perigo? Muito perigoso. Mas aí qual seria então a resposta para isso? O que eu poderia fazer já que está toda essa situação? Eu como cristão, pai, tenho um filho crente, qual seria a proposta? Pegar a minha geração e acoplar, né, e trazer os benefícios positivos da minha geração para a geração do meu filho. E entender a geração do meu filho e trazer, acoplar, né, a minha geração, os elementos positivos da geração do meu filho. Se eu consigo juntar essas gerações, porque qual é o grande problema hoje? Os conflitos de geração. Antigamente, o filho vê o pai chorar é uma coisa absurda. Não vê mais a mãe chorar, né? O pai não. Porque a ideia, né, da minha geração é que homem não chora, homem é machão e tal. Mas hoje em dia, você está vendo os homens hoje em dia, né? Não apenas chorando, mas fazendo muito mais. Né? Quer dizer, a gente evita o conflito de geração quando a gente tenta, né, ensinar aos nossos filhos o que a nossa geração fez e não deu certo, e o que a nossa geração fez e deu certo, e o que a geração deles, né, pode fazer para dar certo, e o que a geração deles pode fazer e dar errado. Um exemplo disso eu tenho isso lá em casa. Eu posso falar, não posso falar dos exemplos dos outros, não, mas do meu eu posso. No que diz respeito à música, né, eu aprendi a tocar um instrumento com 16 anos de idade. E eu não tive ninguém que me ensinasse. Alguém me deu um pontapé inicial, mas eu não tive ninguém que me ensinasse. A primeira palavra motivadora que eu recebi na minha igreja foi a palavra motivadora do meu pastor. Pleno culto, maravilhoso, de domingo, primeira vez que eu fui tocar um hino e ele foi cantar. E foi uma coisa horrível eu tocando. E aí ele disse, né, do púlpito, meus irmãos, com aquela espiritualidade toda que o pastor tem, meus irmãos, o louvor não saiu muito bem, porque esse menino não sabe tocar. Meus irmãos, foi um estímulo gigantesco para mim, aquela palavra do meu pastor. Ele disse, a partir de hoje eu vou aprender a tocar. Eu vou saber tocar, velho. Então eu fui gerado dentro dessa estrutura. Nunca diria isso para nenhum músico da igreja. Porque eu aprendi, né? Que não é por aí. Mas eu vivo esse conflito de geração de conhecimento musical com o meu filho em casa. Ele tem uma gama totalmente maior de entendimento musical que eu. Eu ainda estou engatinhando em relação a ele. Também não teve ninguém que me ensinasse. Ele aprendeu sozinho. Mas vem por outro, a gente está conflitando. Rapaz, isso aí está errado, rapaz. Isso aí não está certo. Pai, isso aqui é isso. Rapaz, não existe isso não. Meu ouvido está dizendo que não está certo. Quer dizer, a minha experiência frente às possibilidades que ele abraçou, né? Eu só conheço uma afinação de violão, ele conhece 11 afinações de violão. Misericórdia, né? Veja como a estrutura do conhecimento musical se agigantou nesses 33 anos. Então, se eu não aprender a acoplar o conhecimento dele com a minha limitação, e se ele não aprender a lidar com as minhas experiências, porque aí eu tenho as outras experiências que posso juntar com ele, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então esse conflito, ele precisa não ser chocado, mas absorvido por pais e filhos. Esse é o segredo que eu acho que deve ser feito. Família perfeita não existe. Existe a família remida. Remida, perfeitamente. Que entra dentro da nossa temática. A família, de fato, aos pés da cruz. Aos pés. E contando, viu, com o Espírito Santo. Porque esse negócio de tirar o Espírito Santo da nossa vida cotidiana e deixar ele apenas na Escritura, funciona não. Lá em casa, é assim que funciona. Deus revela. E se Deus não revelar, de outra maneira ele mostra. Mas ele vai sempre nos alertar das necessidades que nós temos como igreja, como cristãos, aliás,
de viver o Evangelho. A gente está encerrando, pastor, a gente tem 8 minutos. Ixi, meu Deus. Tem 2 perguntas só para a gente encerrar. Certo. A primeira eu vou lhe dar uma afirmação. Eu acho que você vai gostar da afirmação. Né? Criar filhos é uma grande responsabilidade, mas também é uma dádiva dada pelo Senhor. O Senhor concorda com essa afirmação? Plenamente, plenamente. Não existe prazer maior do que você orientar uma criança. Imagine você, pai. Não falo do neto ainda não, viu? Sim, muito bem. Eu não tenho ainda. Isso é o meu sonho, botar o bichinho no colo e dizer, mas seu avô jogou bola, seu avô deu muito drible, seu avô. Então, para falar sobre a vida cristã, meu Deus, esqueci. Eu quero ter esse prazer. Mas imagine você ter o seu filho, primeiros passos. Ele não sabe andar ainda, é você que orienta, é você que ajuda. Primeira corrida de bicicleta, você está lá segurando o selim, você vê ele cair, você ajuda. Imagine, isso não tem privilégio maior que Deus deu ao ser humano do que ser instrutor da sua própria prole. A noite de febre. Oh, meu Deus, quantas vezes... E o filho dizia assim, pelo menos eu estou falando da minha casa, né? Pai, Mariana é sempre assim, pai, eu tô doente, o senhor pode orar por mim? O Wesley é a mesma coisa. Quer dizer, eles entenderam que a oração não é o remédio. Não, estou brincando. Eles entenderam que os pais estão ali para servir de apoio. Quer dizer, quando falta isso, e eu sei que em muitas famílias há essa dificuldade, você não deve se sentir angustiado porque falta isso, faltou. Não, o Senhor, de certa maneira, permitiu você viver numa realidade diferente da do outro. Mas não quer dizer que o Senhor deixou você sozinho, né? Pelo contrário, o Senhor está te dando subsídio suficiente para quando você for pai, quando você for mãe, você fazer diferente do seu ensinamento, do seu treinamento e etc. Mas é um privilégio muito grande educar os filhos. Eu ouvi uma vez de um diácono, ele disse, né, que às vezes Deus não nos proporciona as experiências paternas porque Ele está nos preparando para as nossas experiências paternas. Perfeito, perfeito. Deus é Deus em todas as instâncias e ensina de todas as maneiras a nossa vida. Para encerrar, pastor, Amém. quais os conselhos que o Senhor daria? Primeiro, aos pais cristãos. Segundo, aos filhos cristãos. E terceiro, à igreja cristã. Muito bem. E aí já faça as suas considerações. Pronto. Então, eu queria dar os conselhos com base no texto bíblico. Gênesis capítulo 22. Se existe para mim um modelo de pais e filhos... Eita, também estava marcado. O Senhor abriu no texto certo. Mas já estava marcado também, né? Se há um texto que eu considero o texto de pais e filhos, é a relação de Abraão com Isaac no capítulo 22 de Gênesis. E eu queria dar esses conselhos baseados no texto sagrado, porque a minha fala não serve de nada se a base não for a Escritura Sagrada. Para mim, olhando para Gênesis capítulo 22, eu vejo ali não a família perfeita, mas a família equilibrada. O texto de Gênesis 22, se você quiser acompanhar comigo, é exatamente o desafio que Deus lança para Abraão de sacrificar o seu filho Isaac no monte Moriá. E alguns aspectos desse texto demonstram a relação clara entre Abraão e Isaac. A forma como eles lidavam com a vida. Primeiro, Isaac aqui não era uma criança ou um adolescente de 12 anos, não. Provavelmente, existem várias teorias com relação à idade de Isaac, né? De 20 anos a 37, né? Esse é o período que se dá, né? Basicamente. Eu corroboro com a ideia de 33 a 37, porque Sara tinha 90 anos quando gerou, né, Isaac, e tinha 127 quando faleceu. E o falecimento dela se deu um pouquinho depois dessa experiência lá no monte. Então, basicamente de 33 a 30. Então não era uma criancinha que era levada, né? Outra coisa que o texto diz lá é que ele carregou a lenha, né? Subindo o monte. Então não era um menino pequenininho que ia carregar a lenha que o jumento vinha trazer no caminho, né? Ele botou nos ombros, então já era um rapaz. Então era um rapaz que tinha entendimento, força, vitalidade, conhecimento. E que podia, diante daquela situação, imagina um rapaz de 37 anos sendo amarrado pelo pai com uma faca de pedra na mão, assim, pronto para matá-lo, e ele consentindo em tudo isso. Então,
Qual é a relação que eu vejo nesse texto entre pai e filho? Primeiro, Isaac conhecia os elementos ritualistas que Abraão oferecia a Deus. Porque ele diz, pai, eu vejo a lenha, eu estou vendo fogo, mas eu não estou vendo o holocausto. Quer dizer, ele conhecia o ritual. Certamente Abraão ensinou o seu filho os elementos que agradam a Deus, né? O sacrifício, porque vocês sabem que aquela geração era extremamente ritualista. Então, Abraão passou para o filho os elementos ritualistas, ou seja, a religiosidade de Isaac estava ebulindo, estava clara, porque o pai passou para o filho. Esse é um dos conselhos que eu dou para os pais. Compartilhem a verdade do evangelho que vocês creem para os filhos de vocês. Não esperem a professora da escola dominical falar sobre essas experiências, não. Falem vocês para eles do reino de Deus, das verdades de Deus, do conhecimento de Deus. E em amor, não é com ignorância, não é com agressão, não é botando o menino no inferno, não. É ensinando com todo o prazer que você sente de expor a lei de Deus. Outra coisa, Abraão, no meio dessa situação, confiou absurdamente a vida do seu filho a Deus. Porque quando o menino perguntou, e o cordeiro, como é que vai ser? Ele disse, o Senhor proverá. Lá embaixo no pé do monte, ele disse aos servos, fiquem aqui e eu e o moço vamos adorar e retornaremos. Ou seja, confiem ao Senhor as deliberações da vida do filho de vocês. Se Deus está propondo algo para o filho de vocês, confiem que Deus vai orientar, vai conduzir, vai direcionar. Dependam do Senhor como Abraão dependeu de Deus lá em cima do monte. Para os filhos, eu tenho uma sugestão. Submissão aos pais. Esse rapaz podia dizer, eu não vou ficar aqui deitado desse hora, porque ele sabia de toda a estrutura deita o cordeiro, imola, tinha que derramar o sangue, tinha que cortar em pedacinhos o cordeiro, e tudo isso ia acontecer com ele. E vai Abraão amarrando a mão do filho, amarrando a mão do filho. Então ele sabia o que ia acontecer, mas em momento algum Isaac questionou as ações do seu pai. Meu pai sabe o que está fazendo. Apesar dele ser de uma geração diferente, atrasada, mas ele sabe o que está fazendo. Então, confie nos seus pais. Se existe amigo de verdade, esses amigos estão dentro de casa. O pessoal lá fora, né, que diz ser nossos amigos, nem sempre são amigos a ponto de ir para a cadeia em nosso lugar, a ponto de justificar os nossos erros, a ponto de lutar pela nossa independência. Mas os pais não, vão até o fim com os filhos. Então, filhos, confiem nos pais que Deus atribuiu a vocês. Não é por acaso que você está dentro dessa família. E veja, o respeito de Isaac com o pai. Ele podia questionar tudo. Ele podia, por ele mesmo, com 30 anos de idade, com 20 anos de idade já se questiona, imagine com 30 anos de idade. Podia questionar tudo. O que é isso que está acontecendo aqui? Que ritual é esse? Eu não pedi para entrar nessa situação. Mas ele fala com educação, pai, eu estou vendo tudo aqui, mas e onde está? Quer dizer, ele se submete ao pai. Isso me parece uma atitude de amor, né? É claro que Isaac representa o Cristo lá, entregue completamente pela vontade do Deus Todo-Poderoso. E ninguém se entrega senão em amor. Isaac certamente amava seu pai e por isso se deixou levar, se deixou entregar. Então, ame seu pai. Mas ele tem tanto defeito. Já viu aquela história do filho que diz, meu pai nunca fez nada que preste na vida? Mas ele fez. Pelo menos uma coisa que preste seu pai fez. Foi criar você. Gerar você. De tudo que ele fez. Se nada que ele fez não prestou, mas eis aí um projeto gerado pelo seu pai. Você. Então, ame esse pai com defeito. Mas ele, sabe, é todo assim, todo assado. E às vezes tem até vergonha do pai, né? Em certas circunstâncias, adolescente é assim. Mas ainda assim, ame seu pai, porque ele foi o que Deus escolheu para projetar você para o mundo. Com defeitos, com debilidades, com deficiência, com limitações. Né? Chegue lá e dê um cheiro nele e diz, pai, amo você do jeito que você é. Compreenda ele.
E para a igreja, eu deixo o seguinte conselho. A gente não pode deixar deixar de lado essa oportunidade de cada dia instruir os filhos. Por isso que eu não fui a favor, não falei nada sobre nós estudarmos escatologia na Escola Bíblica Dominical. Eu acho que não é aí o lugar de estudar escatologia. Né? Escola Bíblica Dominical é lugar de instruir a família, de ensinar para a vida. Né? Escatologia é uma questão muito teológica e muito teórica, que a gente deve utilizar isso nas nossas salas de culto e doutrina. Aí tudo bem, mas escola dominical não. Escola dominical é lugar da gente trazer a família para aprender sobre o reino de Deus, sobre vida cristã, sobre relacionamento familiar, sobre como crescer em amor e graça e conhecimento. Então a igreja não pode perder esse norte, correndo atrás de ganhar dinheiro, correndo atrás de exaltar pastor no púlpito da igreja, que é sei lá, deixa pra lá essa parte. Igreja não pode perder tempo com essas coisas. Igreja gasta tempo com a família. Até porque está lá escrito em Efésios 4:11 que todos nós fomos separados visando o aperfeiçoamento dos santos para o exercício do ministério. Então, como igreja, a gente precisa se motivar a instruir, a ensinar e a trazer o legado das nossas famílias para dentro da igreja e aperfeiçoá-lo para a glória de Deus. Isso aí. Bem, pastor. Irmãos, eu espero que tenha sido uma manhã proveitosa, né? Prazerosa, eu sei que foi muito tomar de café. E que venha mais. Eu espero que os irmãos realmente tenham cumprido a nossa oração, né? Nós rogamos no início do culto que nós não terminássemos esse ensino da mesma forma que nós iniciamos. Eu confesso aos irmãos que eu lembrei bastante coisa. O pastor mencionou muito a figura paterna, né? Eu não nego para os irmãos que eu sou imensamente apegado com meu pai, embora ele tenha falecido, isso aí não me impede de ser apegado com ele. E eu me lembrei bastante coisa, irmãos. Eu posso dizer aos irmãos que o Espírito Santo, ele tratou comigo. Eu espero que ele tenha tratado com os irmãos também. O pastor falou algo muito propício também sobre o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Semana que vem nós teremos uma escola diferenciada para os irmãos. Ao longo da semana a gente vai conversando. Mas junho e julho nós estamos já com o projeto de Escola Bíblica em mente. Já nós vamos estar trabalhando as questões de adoração e culto cristão. E também iniciando santificação, sempre questões práticas. Irmão, nós queremos realmente nos preparar para aquilo que nós estamos vivenciando. Seja em realidade agora, momento de pandemia, as crises da nossa sociedade, ou até mesmo o retorno do nosso Senhor, porque nós não sabemos, talvez a gente nem termine a nossa conversa aqui, né, pastor? E Ele volta para nos buscar, assim nós esperamos. Nós conversamos sobre isso ontem, que realmente a nossa sociedade, o que ela precisa é do retorno do Senhor. Fazer como Pedro, né? Apressem a volta de Cristo, nós precisamos, irmãos. Nós não temos mais nada para fazer aqui. Eu não quero pegar corona, eu vou logo avisar os irmãos. Então eu prefiro que Cristo volte. É dois. Então, irmãos, as irmãs estavam pedindo para a gente estender, né? Mas nós já estamos no nosso horário, 11 horas. Eu agradeço aos irmãos que têm nos acompanhado. Daqui a pouquinho, nosso link vai estar no YouTube. E assim, os irmãos que não acompanharam por aqui pelo Facebook, acompanham no YouTube. Logo mais às 18 horas, nós temos o nosso culto público de louvor e adoração, proclamação da palavra do Senhor. Convido todos os irmãos para estarem lá. Compartilhe, chame seu vizinho, aproveite para evangelizar, aproveite esse momento. Lembre do horário do culto. Como cristãos, nós devemos realmente cultuar o Senhor, mas convide gente. Não pense que não, o culto é online, o vizinho não pode assistir não. Aí é que tá, aí é que ele pode assistir mesmo. Que ele não vai ter o trabalho de sair de casa para ir para a igreja. Ele vai só pegar o celular, botar na televisão, no computador, no iPad, onde que ele quiser assistir. E ele vai ouvir também a palavra do Senhor e vai ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, semana que vem, nós temos mais uma vez a Escola Bíblica Dominical e ao longo da semana as nossas atividades, irmãos. Rogando ao Senhor que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, que essa pandemia realmente diminua a progressão que ela vem tendo, e que essa seja a última semana de isolamento social. Quiçá, junho, nós estejamos reunidos fisicamente novamente nos templos, e assim, adorando ao Senhor como vocação da igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, eu agradeço, pastor Maurício. Eu também quero agradecer aos irmãos e dizer, porque a minha cabeça ela funciona assim, muito rápido. Eu penso uma coisa e já vem duas outras da minha cabeça. Então, não sei se eu fui muito rápido falando, que a gente está aqui, eu não estou me assistindo, né? Mas se eu fui muito rápido, quero disponibilizar a minha vida, minha casa,
o meu celular, qualquer oportunidade que tiver, para a gente compartilhar sobre esse assunto, se não foi claro, e agradecer os irmãos que suportaram, né? A gente me ouviram até esse tempo. Também quero, se eu fiz alguma citação que não, que assim, causou alguma angústia a alguns irmãos, me perdoem, eu estava somente tentando citar as minhas próprias experiências, viu? Deus abençoe vocês. O senhor quebrou o paradigma da irmã Regina. Ela disse que achava que Isaac era uma criança. Então, se isso aconteceu, glória a Deus, o ensinamento ocorreu. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Até semana que vem. A paz do Senhor. Isaac era uma criança.